boa noite a todos vocês, que a graça de Cristo Jesus esteja conosco, amém? Primeiramente, é um privilégio estar com vocês nesse tempo de celebração. Eu tinha anotado 138, mas na verdade são 135 anos, é isso? De aniversário. E quando a gente olha para essa ideia de 135 anos, eu não sei o quanto que você conhece de história assim da igreja, mas eu acho que é, no mínimo, muito curioso a gente pensar nisso. Porque Deus faz umas coisas, às vezes, não só curiosas, elas são extraordinárias. Existem fatos que acontecem na vida da igreja, na nossa vida em especial, que são, assim, no mínimo, incomuns. E quando a gente olha para a história da igreja presbiteriana, em especial, que vamos falar da casa da gente, né? Em termos de Brasil, a gente se depara com coisas assim, olha, no mínimo curiosas, né? No mínimo curiosas. Eu cheguei, estava me lembrando com o Paulo sobre como é que a igreja de Itatiba deixa de ser igreja lá em 1903, tempo que acho que nenhum de nós era nascido, eu acho que não, né? Só para confirmar, vai que. E depois, como é que isso se reorganiza, como é que isso se ajusta de uma maneira assim tão impressionante? Deus faz coisas extraordinárias. E o joia disso é que Deus faz coisas extraordinárias usando pessoas como eu e você e usando, às vezes, ocasiões ordinárias. Isso é o mais curioso de tudo. Então, eu acho que celebrar não é só simplesmente a gente dizer assim, que legal, joia, mas é lembrar da história da igreja e é lembrar do quanto Deus, de fato, se revela o sustentador da igreja. Mas por que eu sou tão apaixonado por história assim da igreja? Bom, eu sou neto de uma assembleana, né, que se tornou depois, quando chegou no estado de São Paulo, presbiteriana por falta de igreja Assembleia de Deus na cidade onde ela estava. Depois minha mãe se tornou presbiteriana naturalmente. E aí então, neto de presbiteriana e filho de presbiteriana me tornei. E eu cresci ouvindo esta frase que você está vendo aí na tela. Eu cresci ouvindo esta frase, especialmente dentro de um ambiente como esse onde nós estamos. Eu ouvi inúmeras vezes uma afirmação assim: tenha cuidado com o mundo lá fora. Ora, é muito mais confortável celebrarmos um aniversário e dizermos, é tão aconchegante aqui dentro, é tão mais, nós nos sentimos tão seguros aqui dentro, o mundo lá fora é tão perigoso, criarmos nossos filhos aqui dentro é muito mais seguro, fazermos amigos aqui dentro é muito mais seguro, é muito mais tranquilo do que a gente pensar no mundo lá fora. Afinal de contas, quando você liga a sua TV, ou talvez ouça as notícias pelo rádio, ou ainda lá na sua internet, diariamente, o que você ouve falar? O mundo lá fora está um caos. Não dá para a gente confiar, nem mesmo na escola onde a gente coloca os filhos para estudar. O mundo lá fora é um lugar absurdamente perigoso. Mas espera um pouquinho só. Será que estar aqui é simplesmente algo que traz proteção para nós? Ou será que a gente talvez está mais ligado assim a coisa de zona de conforto? Já ouviu essa expressão? Zona de conforto? Zona de conforto pode ser definida da seguinte maneira. Eu sou um cara meio antiquado, eu tenho dificuldade de dar vários comandos ao mesmo tempo. Então, você fica calmo, ok? Eu tenho que segurar o microfone em uma mão, apertar o controle com a outra, e eu tenho que rodar o dedo aqui. Então, você tenha paciência comigo, que depois dos 23 anos eu fiquei assim, agora eu tenho dificuldade de lidar com essas coisas. Então, vamos voltar aqui. Zona de conforto pode ser definida da seguinte maneira. É uma série de ações, pensamentos e comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não a causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou mesmo
risco. É uma região onde nenhum indivíduo se sente ameaçado. E aí, ouvindo o Leandro Carnal falar sobre esse assunto, o filósofo Leandro Carnal, ele chamou a atenção porque ele diz o seguinte: toda pessoa, ou a grande maioria das pessoas, dos 15 aos 30 anos de idade, encara qualquer desafio. Dos 15 aos 30, a gente encara sair da zona de conforto. Por exemplo, acampamento de jovens de igreja. Como é que funciona isso? Quando você tem entre 15 e 30 anos, dá para dormir em qualquer cama, certo? Dá para comer qualquer comida. Dá para ficar num lugar muito ruim e parecer que tudo é absurdamente bom. Agora, quando você fala assim, vamos fazer um retiro para os casais da igreja, como é que funciona isso? Na nossa igreja, 3 coisas são essenciais. A comida tem que ser boa. O chuveiro tem que ser bom. A cama tem que ser boa. E se não bastasse isso, no começo eu tinha eu entendi que esse tripé resolveria o problema tranquilamente. Mas eu descobri que tem um item a mais, porque senão falam mal do pastor no final do retiro. Tem que ter ar-condicionado. Até os 30 anos você encara tudo, mas dos 30 em diante, a gente parece que precisa de alguns confortos. E aí o Carnal diz o seguinte: a gente começa a entrar numa zona de conforto perigosa, porque a gente gosta de ficar onde a gente está, sem encarar lá muitos desafios. A casa onde eu estou depois dos 30, ela está caindo na minha cabeça, mas está tão bom que eu não quero sair daqui. O casamento que eu vivo está aparentemente bom, apesar de ele estar no final, e eu não quero mexer com isso. O tipo de vida que eu levo, envolvendo algumas áreas, parecem ser adequados para mim, mas, na verdade, eu estou exatamente num cenário perigoso. Eu estou na chamada zona de conforto. Os discípulos de Jesus parece que enfrentaram algo assim. Os discípulos parece que passaram pela zona de conforto, e eu queria convidar você para a gente olhar um texto que vai aparecer para nós em Marcos capítulo 8. Em Marcos capítulo 8, Jesus está com os discípulos, eles estão indo em direção a Jerusalém, e Jesus começa com uma conversa meio estranha. Diz assim em Marcos 8:31, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois fizesse o quê? Essa parte eles não ouviram, ok? Ele falou claramente a esse respeito. Aí Pedro chamou Jesus à parte e disse assim ao mestre: mestre, para com isso, deixa disso, para com essa conversa, porque está ficando muito chato. Os discípulos estavam acostumados a verem coisas boas, extraordinárias, caminhando com o mestre. Só que agora eles estão andando em direção a Jerusalém. Jesus vai ser crucificado. E ele está ali para dizer, mais uma vez, aos 12, que isso vai acontecer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos líderes religiosos, ele vai ser crucificado, e aí travou. Eles não ouviram mais nada daí para frente. Eles deixaram de ouvir a parte, e ele ressuscitará ao 3º dia, eles travaram na morte. E existem coisas que mexem com a gente. Quando eu estava olhando esse texto, eu estava me lembrando de um fato ocorrido há um mês atrás, e eu não quero falar isso para que você se sinta sensibilizado, mas eu quero apenas que você entenda o conceito.
Minha mãe sempre disse assim, quando eu morrer, isso ela dizia nos almoços de família, certo? Quando eu morrer, eu quero que toque as músicas tais. Cara, que coisa chata essa conversa, almoço de família, minha mãe falando de morte. E eu quero que vocês usem as flores tais, assim, assado. E os meus sobrinhos, que são moços, sempre dizem assim, vó, para com isso, que conversa chata. E aí minha mãe morreu, não é que ela morreu? E aí a gente diz assim, quais eram as flores mesmo? A gente não lembrava quais eram as flores. Mas ela avisou a gente. Porque tem assuntos que incomodam a gente absurdamente, eles tiram a gente da zona de conforto, tranquilidade, do ar de felicidade. E o que Jesus está fazendo com os discípulos é tirá-los do cenário do conforto, dizendo, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos religiosos. Ponto. Eles travaram. E o Pedro responde assim, mestre, chamando à parte, para com essa conversa. O senhor não percebeu que está incomodando, que está chateando a gente? O senhor não percebeu que o povo não quer um líder assim? O povo quer um rei que de fato tenha poder, não um cara que disse que vai ser crucificado, mestre. Muito bem, passados alguns dias, nós chegamos ao capítulo de número 9, e veja você o que acontece a partir do versículo número 2. Lá no versículo 2, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. E ali Jesus foi transfigurado diante dos olhos deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Veja você o seguinte, 6 dias depois daquela conversa chata, Jesus resolveu dar um flash para os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, acerca do futuro. Vão a um monte, ele sobe com os 3 de uma relação muito mais íntima com o Senhor, os outros 9 ficam lá embaixo, aguardando, lidando com o povo ao seu redor. Os 3 sobem com o Senhor. E quando eles sobem com o Senhor, eles recebem um flash interessante. Mas vamos abrir um parênteses aqui. Eu não sei se você reparou que tem um fato aqui que é o seguinte, versículo 2, Jesus tomou os 3 e os levou a um alto monte. Nas Escrituras Sagradas, ao longo da Bíblia, os montes, curiosamente, parecem compor lugares onde nós nos deparamos com grandes revelações de Deus. Deus parece que traz, ao longo das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, algumas revelações nesses tais montes. Como assim? Veja você o seguinte, no Antigo Testamento nós temos Deus trazendo a Moisés os 10 mandamentos em um monte. Depois, no Novo Testamento, Jesus ensina o chamado, vou tentar ajudar vocês, faz de conta que eu não falei, ok? Jesus ensina o chamado Sermão da Montanha, onde? Em um monte. E agora você se depara com Jesus encontrando-se com os 3 discípulos em um monte chamado Monte da Transfiguração. Apertei 2 vezes, não, apertei uma só. Jesus está com os discípulos em um monte chamado Monte da Transfiguração. E ali ele se revela. O que Jesus deixa que eles percebam é como será ele ou como estará pós a ressurreição. Seu rosto brilha, suas vestes brancas. É algo assim absurdamente maravilhoso que está acontecendo aqui. É algo assim ímpar. Uma visão que os 3 não esperavam se deparar. Na realidade, Jesus está dizendo a eles, eu vou passar pela morte, mas pós a ressurreição, é com isso que vocês vão lidar. Joia,
após esse instante, nós temos o seguinte: após a transfiguração, Pedro chama Jesus e diz assim: mestre, é bom a gente estar aqui. E por que é bom a gente estar aqui? Porque esse é um momento ímpar, singular. O céu beijou a terra. É um momento único. Sabe aquelas ocasiões em que a gente fala assim: eu gostaria que o tempo parasse agora e não seguisse mais? Minha esposa, todo começo de ano, faz isso. Quando os filhos põem o uniforme para ir para a escola, primeiro dia de aula, ela sempre posta a mesma coisa. Não está gravando, não tem nada ao vivo aqui não, né? Vai que ela ouve lá em casa, eu estou perdido. Mas ela sempre faz o seguinte: ela tira a foto das crianças e posta lá numa rede social. Puxa, tempo, para, você vai tão rápido. Eu queria que o tempo parasse agora, que esse momento fosse eterno e tal. Todo ano ela faz isso. Se você contar para minha esposa, eu te mato depois. Mas o engraçado é que isso é verdadeiro. É absurdamente verdadeiro. Tem momentos na vida da gente que nós gostaríamos que eles jamais passassem, que eles jamais seguissem em frente. Esse é um desses momentos. Na verdade, esse é um momento absurdamente singular na história. É um momento único ao longo de todas as Escrituras, do Antigo e Novo Testamento. E a ponderação de Pedro é clara. Ele diz: mestre, é bom a gente estar aqui. E olha, eu tive uma ideia assim, incomparável, única. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Moisés está ali, junto, representando a lei. Elias está naquele instante ali, representando os profetas. Se eu fosse Jesus, francamente, eu gostaria de ficar ali onde eles estavam. Mas, na verdade, havia um problema acontecendo naquele lugar. A fala de Pedro revela para nós o seguinte: a fala de Pedro revela para nós 3 problemas. Primeiro, os 3 não estavam compreendendo o que estava acontecendo ali. Nenhum deles. Momento ímpar, único com o Senhor. E eles não estavam compreendendo. Segundo, eles não estavam crendo. Essa é a grande verdade. Eles não estavam crendo na fala de Jesus e nem no que viria a ocorrer pós a ressurreição. Terceiro, eles estavam se revelando insubmissos, porque Jesus já havia dito: eu estou indo para onde? Para a cruz. Mas quando Pedro afirma: vamos ficar aqui, a ideia é: para que cruz, mestre? Melhor mesmo é a alegria sem cruz. Nesse momento nós precisamos voltar para a história e entender o que acontece no restante desse texto. O texto diz assim para a gente: olha, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: queria que você lesse comigo o versículo 7, vamos lá? Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E enquanto eles desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. É engraçado a gente olhar aqui e perceber o seguinte: deixa eu só continuar mais um pouquinho a história para você entender onde eu quero chegar. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo: Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Primeira coisa importante para a gente pensar aqui é algo que... eu falei para você da minha dificuldade, então está justificado. Primeira coisa importante para observar aqui. Quando
a voz de Deus surge naquele instante. O monte é coberto por uma nuvem. E o engraçado é que na cultura judaica, ou na visão judaica, uma nuvem simbolizava a presença de Deus. Quer ver só? Quando Moisés está lá no monte recebendo as tábuas dos mandamentos, o que há sobre o monte? Uma nuvem. Quando o povo anda pelo deserto, em direção à terra prometida, o que é que os acompanha durante o dia? Uma nuvem. E agora, novamente, outra nuvem. E da nuvem sai uma voz: este é o meu filho amado. Façam o que ele disser para vocês. Os discípulos, olha que coisa interessante. Eles estão no monte, eles veem Jesus sendo transfigurado, eles veem Moisés, eles veem Elias, contabiliza isso. Eles ouvem a voz do céu, vou retomar contigo. Jesus é transfigurado, suas vestes resplandecem em seu rosto, eles veem Moisés, eles veem Elias, eles ouvem o Senhor dizendo: este é o meu filho amado. Mas, a despeito disso, eles estão incomodados, porque, na verdade, eles têm um baita de um dilema na cabeça. E o dilema é o seguinte: Senhor, mas a palavra diz que, para que haja Messias, é necessário que primeiro nós tenhamos Elias. Nós vimos o Elias aqui no monte, mas cadê o Elias profetizando entre o povo? A lógica é simples. Sem Elias, não tem Messias. A lógica é um pouco mais simples. Será que o Senhor é o Messias mesmo? E Jesus responde assim: Elias já veio. Que dilema é esse? E eles estão descendo, conversando. Eles saíram do monte, eles estão descendo e estão conversando. É muito mais confortável você estar no monte. Lá embaixo é ruim. Tem dilema. Tem perguntas que a gente não tem resposta. Tem o povo procurando o Senhor para buscar cura. Tem os fariseus acusando Jesus. Senhor, o mundo lá fora é muito difícil, é muito mais confortável no monte. O mundo lá fora é ruim, é muito mais confortável a gente aqui celebrando 135 anos. E Jesus responde de maneira simples o seguinte: Elias já veio. Aí você vai dizer, mas quem era Elias? Jesus refere-se a João Batista, aquele que, segundo a própria Escritura, veio no espírito de Elias. O mundo lá fora é um lugar extremamente perigoso para o discípulo. Mas o discípulo precisa olhar para a sua relação com o Senhor e pensar algumas coisas sérias. O discípulo precisa entender basicamente 3 coisas. Primeiro, o discípulo precisa ter consciência sobre quem é Jesus. Se você perguntasse a qualquer um dos 12 quem é Jesus, eles descreveriam o Senhor com clareza e simplicidade. E o engraçado é que a gente vive num tempo onde você, se porventura perguntar a alguém, você conhece Jesus? A pessoa vai dizer, claro, eu conheço Jesus, Jesus é um cara muito legal. Se você chegar com aquela conversa assim, eu queria te apresentar Jesus, a pessoa vai responder para você, eu já conheço Jesus. Jesus é alguém amado pelas pessoas. As pessoas veem Jesus de uma forma legal, interessante. Eu não consigo jamais deixar de pensar ou de lembrar, por exemplo, da influência de Jesus
no mundo empresarial, no mundo corporativo. Há 10 ou 12 anos atrás, por exemplo, o James Hunter escreveu um livro baseado no formato de liderança de Jesus. E aquilo pareceu extremamente pertinente para o momento. Falarmos de liderança no mundo empresarial, no mundo corporativo, com base na liderança ou no formato de liderança de Jesus. Logo, quando nós pensamos em Jesus, a grande maioria de nós, ou as pessoas à nossa volta, vão dizer assim: eu sei quem é Jesus. Espera um pouquinho só. O discípulo precisa ter uma consciência clara e real sobre quem verdadeiramente e essencialmente é Jesus. No texto há uma expressão interessante que aparece para a gente aqui no versículo de número... É para lá, né? Isso. No versículo 7. Quando o Senhor diz assim: este é o meu filho amado. Ouçam-no. De maneira simples e categórica, essa frase define para nós quem é Jesus. Como assim? De maneira simples e categórica, essa frase dita pelo Senhor define para nós quem é Jesus. Não entendeu? Vou tentar ajudar você. Primeiro, eu estou sofrendo aqui com esse controle, o que está acontecendo entre nós? Eu apertei um botão aqui, que foi... obrigado. Acho que alguém me salvou lá atrás. Este é o meu filho. O filho do rei é rei também. Jesus é o rei que governa sobre tudo e sobre todos. E embora por vezes não nos pareça, ele está no controle pleno e absoluto do mundo e da história. Só que Jesus não somente é o Filho amado, ou melhor, não somente é o Filho, mas ele é o Filho amado. Se você tiver outra versão, e talvez a versão da sua Bíblia revista atualizada, vai aparecer assim: o Filho em quem tenho prazer, o Filho em quem me satisfaço. Significa, Jesus, ele, além de ser rei, ele é sacerdote. O sacerdote que entregou-se a si mesmo e satisfez ao Pai plenamente por meio do seu sacrifício. Agora veja, Jesus não somente é filho ou apenas sacerdote, mas ele também é profeta. E a voz é: este é o meu filho amado, ouçam o que ele tem a dizer a vocês. A nossa grande dificuldade, às vezes, é entender quem Jesus é de fato. E quando você tem os 3 ofícios aqui explanados nesta frase, ou nessa expressão que vem do Pai, fica talvez um pouquinho mais claro para nós percebermos quem é o Senhor. Aquele que é rei, aquele que é filho de Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que ofereceu-se a si mesmo, entregou a sua vida para pagar pelo nosso pecado, aquele que é sacerdote, mas não entregou um sacrifício, mas entregou-se a si mesmo, aquele que é profeta e tem uma mensagem a todos nós, e a mensagem é simples: arrependam-se e creiam no Evangelho. O discípulo precisa ter uma consciência sobre quem é Jesus. Mas não só isso, o discípulo precisa também ter uma consciência do chamado que Jesus tem para mim e para você. Ora, se somos nós efetivamente discípulos, nós precisamos ter uma consciência de como é que Ele nos chama a andar com Ele. É óbvio, os 3 tinham uma consciência clara naquele instante, ou aparentemente clara. O Senhor os chamou para estar com Ele no monte e observar a transfiguração. Só que quando você volta lá no capítulo número 8, no capítulo 8, Jesus havia dito para eles o seguinte: ele chamou a multidão, chamou os discípulos e disse: se alguém quiser me acompanhar,
esse alguém precisa negar-se a si mesmo. Esse alguém precisa tomar a sua cruz. E esse alguém precisa me seguir. Veja bem você, primeiramente uma consciência sobre quem ele é. E segundo, uma consciência de como é o nosso chamado quando nós entendemos quem ele é. E quando é dito a nós, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, aqui estão implícitas pelo menos 3 questões. A primeira é a seguinte: isso significa nos entregarmos ao governo pleno de Jesus sobre as nossas vidas. Pleno. Pleno significa o governo dele sobre o que temos, sobre o que fazemos, sobre o que somos. Significa ainda nós nos identificarmos com o Senhor em seu sofrimento. Como assim? Quando Jesus está prestes a ser crucificado, Mateus capítulo 26, ele sai em oração e vai ao Getsêmani. Quando ele está no Getsêmani e pede aos discípulos para que permaneçam orando, ele se aproxima e diz assim ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pai, se possível, tira a cruz do meu caminho. Pai, essa é uma dura missão. Mas, Pai, sabe qual é a verdade? Faz a tua vontade e não a minha. Identificar-se com Jesus, o seu sofrimento, significa nós entendermos que nem sempre a nossa vontade será feita. Pelo contrário, na maior parte das vezes, a vontade a ser feita é a vontade de Deus. Identificar-se com Jesus e seu sofrimento significa negar os meus desejos e anseios para que o desejo dele seja realizado na minha vida. Consciência de que sou chamado para me identificar com o Senhor no seu sofrimento e consciência de que sou chamado para segui-lo em total e plena obediência. O mundo lá fora é absurdamente perigoso. A zona de conforto é muito melhor, convenhamos. Estar nos montes é muito melhor do que estar nos vales. Mas o discípulo que começa a entender quem é o Senhor, o discípulo que está sensível ao chamado do Senhor, começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Isso nos leva a uma terceira questão. O discípulo de Jesus, ele precisa ter consciência da sua missão, do seu chamado. Quando os 3 estão com Jesus no monte, e o Pedro fala assim: mestre, é tão bom a gente estar aqui. Eu não sei a você, mas isso me soa tão egoísta, e me soa tão nós, o que queremos e o que fazemos. E quando Jesus está com os 3 lá em cima e eles estão descendo, há uma fala do Senhor no versículo 9 que é a seguinte: enquanto desciam, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que eles tinham visto. Não falem a ninguém o que vocês viram. Detalhe, não falem a ninguém até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Há 2 fatos importantes e cruciais para pensarmos aí. Quando Jesus diz, não falem a ninguém, há uma circunstância condicional. Vocês não vão revelar por hora quem eu sou. Mas quando eu ressuscitar, aí então vocês têm uma mensagem para anunciar. O discípulo não é alguém que vive de maneira sigilosa, em segredo. O discípulo é aquele que fala sobre o seu mestre e revela a verdade do seu mestre como aquele que enfrentou a cruz, morreu por nós, mas ressuscitou dentre os mortos.
a grande questão é que 60% dos cristãos costumam achar que nós não devemos falar da nossa fé. 60% dos cristãos acham e julgam que não é necessário você compartilhar a sua fé em momento algum. O problema, aliás, tem uma frase, estou tentando me lembrar de a origem dessa frase, que é mais ou menos assim: pregue o evangelho. Essa você já deve ter citado por aqui. Se necessário, use palavras. Só que essa não é a realidade do Novo Testamento. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: a fé, na carta aos Romanos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não é somente algo que se vive, mas é algo que se fala, que se anuncia, que se compartilha. Então Jesus é pontual para dizer a missão, afirmando: vocês não falem nada agora, mas quando o Filho do Homem estiver, ou vier a ressuscitar, aí então vocês virão anunciá-lo. Mas há uma segunda questão importante para a gente pensar aqui ainda. Os montes, via de regra, são altamente confortáveis. O mundo lá fora é absurdamente perigoso. Eu não sei se você está com a sua Bíblia na sua mão aí, mas você deve ter reparado que eu não continuei lendo a história. Quando os três chegam com Jesus ao vale, o que é que está acontecendo no vale? Pode colar. O que é que está acontecendo quando eles chegam ao pé daquela montanha? Os 9 estavam ali fazendo o quê? Discutindo com líderes religiosos, porque um certo pai apareceu ali com o seu filho, possesso de um espírito maligno. E os 9 não deram conta do recado. Enquanto os 3 estão dizendo para o Senhor: mestre, vamos ficar aqui, fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés, para Elias. Os outros 9 estão na parte baixa do monte, enfrentando as piores crises e circunstâncias, trazidas por um pai desesperado. O mundo lá fora é um lugar, sim, absurdamente perigoso. E eu acho que é ótimo a gente celebrar 135 anos aqui dentro. Mas como discípulos do Senhor, vivermos só nos montes é negarmos a missão que Jesus confiou a nós. Sal só salga fora do saleiro. A luz brilha nas trevas. A religião que só vive dentro da caixa não compactua com aquilo que Jesus desafia a nós todos os dias, ou nos desafia todos os dias. O discípulo é chamado para viver aqui dentro? Sim, mas também no mundo lá fora.